Bem-vindo ao nosso canal Entre a Graça e o Caos. E o tema do nosso vídeo vai tratar exatamente das diferenças entre os movimentos pró-aborto e o movimento pró-vida, mas com base na medicina, na psicologia, enfim, na ciência, versus a teologia cristã. Então a gente vai analisar os movimentos sociais pró-vida e pró-aborto sobre a ótica da ciência e sobre a ótica da teologia cristã. E por que a gente vai fazer essa série? Porque aqui é o lugar onde você questiona a realidade para descobrir a verdade que te transforma. Então vamos lá. O movimento pró-vida afirma que a vida começa na concepção. É importante fazer essa sinalização, porque o movimento pró-aborto vai dizer exatamente o oposto. Que a vida não começa na concepção. O movimento pró-vida vai dizer que dentro da mulher existe um bebê. Ou seja, um outro corpo, com um outro DNA. O movimento pró-aborto vai dizer que é um amontoado de células, como se fosse a extensão da mulher, é parte do corpo dela. Então, o lema é o seguinte: meu corpo, minha decisão, a escolha é minha. Porque é o meu corpo, ninguém tem o direito de se meter na decisão que eu mesmo, com a minha autonomia, tenho sobre o meu corpo. O terceiro ponto é que não se trata de um bebê, é isso que o movimento pró-aborto afirma, é um feto. Já o movimento pró-vida afirma que desde o início é um bebê, um ser humano. Como o movimento pró-aborto diz que é um amontoado de célula, então eles também não reconhecem que se trata de um ser humano. Então essas são diferenças básicas. Vamos ver isso à luz da ciência e à luz da teologia cristã. Bom, à luz da teologia cristã diz que a vida é sagrada e que é contra as leis de Deus tirar uma vida, ou seja, cometer assassinato. Em termos de ciência, em termos de biologia, medicina, 97% dos biólogos afirmam que a vida começa de fato na concepção, quando o óvulo se junta com o espermatozoide. Ali começa a vida. A biologia também afirma que feto é um estágio de desenvolvimento do ser humano. Como a terceira idade, a velhice, é um estágio de desenvolvimento do ser humano. Então, na terceira idade, porque você está velho, não é capaz de cuidar de você mesmo, a sua memória já não funciona, você já não pensa como os outros. Isso não faz com que você deixe de ser um ser humano. E por isso você, só por ter atingido determinada idade, você não pode ser assassinado, mesmo que você seja algo inconveniente para os seus filhos, ou que seus filhos não queiram ter esse trabalho, esse cuidado com você, nesse momento da vida deles. Então, os médicos, os biólogos afirmam o seguinte: olha, não é porque você não quer ter trabalho, não é porque o bebê dentro de você é uma inconveniência que você tem o direito de matar. Por quê? Porque feto significa a evolução de um estágio humano.
não é simplesmente um aglomerado de células. Se a gente afirmar que um feto, que é um bebê, num estágio de evolução, então a gente também tem que afirmar que eu sou um amontoado de células e você também. Então qualquer um teria direito de tirar a minha vida ou a sua. Então são questionamentos que a gente deve fazer à luz da ciência e à luz da teologia cristã. Porque se é um outro DNA, então é um outro corpo. Não é como se fosse uma extensão do corpo da mulher. Não é um órgão dela. O fato do bebê depender dela dentro dela não dá a ela o direito de matar. Se desse, então o bebê, com 1, 2 anos, que também depende da mãe, que se você largar ele em cima de uma cama, ele vai morrer de fome. Então, por depender da mãe, com 1 ano de idade, a mãe tem o direito de matar uma criança de 1 ano de idade? Então, eu quero que você preste atenção no jogo de palavras, nas justificativas, aparentemente racionais, que o movimento pró-aborto usa para se livrar de uma situação que é inconveniente. Imagina se a gente começar a fazer isso em relação aos idosos. Aliás, a gente já está fazendo isso em relação aos doentes. Por exemplo, no Canadá, eles estão incentivando o suicídio assistido em relação a determinadas doenças e em relação aos idosos, para não ser o peso financeiro para o governo, nem um inconveniente para a família. E aí tem todo um palavreado, tem toda uma justificativa de direitos humanos, de coisa positiva, de moralidade. Porque o ser humano tem a capacidade de se justificar sempre. O que foi o nazismo? O nazismo é, vamos dizer assim, um exemplo máximo na história da humanidade sobre essa questão da nossa capacidade de justificar o que é mal com bandeiras moralmente corretas. Então, os nazistas determinaram que eles eram um povo escolhido, por isso eles teriam que dominar o planeta, e eles tinham um líder que dava a eles essa visão, essa missão sagrada, que foi Hitler. E começou com a desqualificação da humanidade do povo judeu, ou seja, eles não são humanos, eles são um problema para a sociedade alemã, eles são um câncer, eles são uma doença. Então essa desumanização torna a justificativa moralmente correta. A mesma coisa, não é um bebê, não é uma criança, é um aglomerado de células, é um feto. Mas a gente não faz chá de feto, a gente faz chá de bebê quando a mulher está grávida. Então esse é o questionamento do dia de hoje. Eu vou ficar por aqui e a gente vai para a parte 2 desse nosso questionamento da realidade. Até lá. E não esqueçam de deixar o seu gostei e fazer o seu comentário. Concordo, discordo, concordo por ABCD, discordo por ABCD. Aqui a gente privilegia a democracia. Até o próximo vídeo e se inscrevam no canal se também gostaram.